Em 1959 viria a aparecer o primeiro modelo de estéreo para que as pessoas pudessem ouvir a sua música sem perturbar os outros. Em 1979 apareceu a febre dos Walkman e em 2001 a Apple lançou os primeiros fones de ouvido com um tamanho bastante reduzido, ergonómicos e com uma capacidade sonora aumentada. Mas o que ninguém pensou na altura foi no potencial que estes dispositivos de áudio teriam para danificar a audição das pessoas que os utilizassem. Afinal, qual o perigo dos fones de ouvido e como é que estes danificam a audição humana? Antes de mais, se és novo aqui no canal, o meu nome é Alexandre e seja muito bem-vindo à descoberta do corpo humano. Para percebermos como é que os fones de ouvido danificam os nossos ouvidos, temos de perceber como é que os nossos ouvidos funcionam. O som, que é basicamente formado por ondas sonoras, vindo do ambiente externo, ou neste caso dos fones de ouvido, ele vai chegar ao canal auditivo externo do nosso ouvido. E aí ele vai bater numa membrana chamada de membrana timpânica, conhecida também como o tímpano. Depois, esta membrana vai vibrar e vai passar esta vibração para 3 ossículos que se localizam no ouvido médio. Estes ossículos basicamente vão amplificar o som. Depois, esta informação vinda dos ossículos vai passar para o ouvido interno. E é lá, no ouvido interno, numa estrutura com uma forma de caracol chamada de cóclea, que vai ser o grande problema dos fones de ouvido. Esta cóclea vai ser cheia de fluido e vai ter lá dentro uma espécie de pelos que chamam-se de cílios. E estes cílios, basicamente, quando as ondas sonoras chegam até eles vão vibrar. E são estes cílios que vão converter as ondas sonoras que chegam até eles, que os fazem vibrar, em impulsos elétricos, que depois vão ser conduzidos pelo nervo auditivo e vão chegar até ao cérebro, onde o cérebro, com a informação elétrica, vai poder então converter o impulso elétrico na percepção do som que estamos a ouvir. Quando ouvimos com os nossos fones de ouvido, por exemplo, música muito alta, a intensidade do som, que é medida em decibéis, vai também estar muito mais alta. E assim, os nossos cílios lá dentro da cóclea vão ter de vibrar muito depressa. Só que a exposição repetitiva a som muito intenso pelos nossos fones de ouvido vão fazer com que estes cílios vão começando a perder a sua função, já que eles não aguentam tantas vezes estar sempre a vibrar muito rápido. E assim, estes cílios vão acabar por perder a sua função de converter as ondas sonoras em impulsos elétricos e o nosso cérebro vai ficar com menos informação auditiva disponível e vamos começar então a ter perda de audição. Basicamente porque os cílios são os principais lesados. E o grande problema também é que estas célulazinhas que parecem pelos não se conseguem regenerar e por isso as perdas de audição podem ser permanentes. Já alguns estudos, seja com fones de ouvido ou com headphones, têm demonstrado que de facto estes dispositivos de áudio podem conduzir à perda de audição permanente e em populações muito jovens, como por exemplo adolescentes, tal como neste estudo de 2021 se demonstrou que utilizar fones de ouvido em ambientes já bastante barulhentos pode aumentar o risco de perda de audição permanente em 4,5 vezes, o que é bastante significativo. Mas isto significa que não devemos usar fones de ouvido ou headphones? Não. Significa que apenas devemos utilizá-los com precaução e não utilizar um volume de som demasiado elevado. Mas afinal, como é que nós conseguimos saber se o volume de som é demasiado elevado? A intensidade do som é medida em decibéis. E segundo o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos Estados Unidos da América, não devemos passar dos 70 decibéis, que é um valor que é considerado o limite do seguro para o ouvido humano. Uma forma fácil para sabermos se o volume dos nossos fones está demasiado elevado é se, por exemplo, as pessoas que nos rodeiam conseguem ouvir a nossa música. Existem outras formas, como por exemplo quando estamos lado a lado com alguém, aumentamos muito a nossa voz enquanto usamos os fones, significa que provavelmente eles estão muito elevados. E também outra forma é de saber que a maioria dos fones ou headphones tem uma capacidade máxima de cerca de 100 decibéis ou um bocadinho mais. Então o limite seguro seria entre os 50% a 60% do volume máximo que os fones têm. E isso conseguimos ver objetivamente no telemóvel ou no computador, depende do dispositivo que estiveres a utilizar.
Ter estes cuidados é fundamental para manter uma boa saúde auditiva que, no fim de contas, nos vai garantir não ter de estar que pode repetir esta parte que muitas vezes se torna chata para nós próprios e também para as pessoas com que estamos a falar. Apesar do volume dos fones de ouvido ser uma das grandes problemáticas que causa perda de audição, existe outra problemática, que é o aumento da probabilidade de desenvolvermos infecções no ouvido, especialmente se os usarmos durante longos períodos de tempo. E porquê? Porque o nosso ouvido, lá dentro, é um ambiente úmido e quente, que é ótimo para as bactérias se propagarem. Só que quando não temos nada nos ouvidos, está constantemente a existir circulação de ar. Quando pomos os fones, este ar é bloqueado. Ou seja, um ambiente quente, úmido e pouco arejado é ótimo para bactérias e fungos se começarem a propagar e poder originar infecções do ouvido. E por fim, podes ficar descansado ao utilizar os teus headphones ou fones de ouvido, desde que de forma segura, com cerca de 50 a 60% do volume máximo que o fone tem, e também faz algumas pausas para permitir com que o teu ouvido seja arejado e para prevenir o risco de desenvolver infecções do ouvido. Se gostaste deste vídeo, deixa o like. Se ainda não és inscrito aqui no canal, subscreve porque isso ajuda muito e vemo-nos na próxima descoberta do corpo humano. Até à próxima!